Olá, está no ar o programa Expressão Nacional. Hoje vamos debater um assunto que afeta o dia a dia do cidadão que mora nas cidades, o transporte público urbano. No município em que você mora, como funciona o transporte público? Ele é eficiente? E o valor é caro ou barato? Será que é possível que o transporte público ajude a promover a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida nas cidades? É para debater estas e outras questões que nós convidamos o secretário de Transporte e Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades, José Carlos Xavier, e o deputado federal pelo PSDB do Paraná e integrante da Frente Parlamentar de Transporte Público, Gustavo Fruet. No Salão Nobre, outros dois convidados. O criador da Frente Parlamentar de Transporte Público, deputado federal pelo PTB de Sergipe, Jackson Barreto, e o coordenador do Movimento Nacional pelo Direito ao Transporte Público de Qualidade, Nazareno Afonso. Nós também contamos com a sua colaboração para fazer este debate. Participe, mande a sua pergunta pelo 0800 619 619. A ligação é grátis. Outra opção é fazer a pergunta pelo e-mail Expressão Nacional, tudo junto e sem o tio, @câmara.gov.br. Bom, vamos começar o debate. Secretário, hoje, na sua avaliação, qual é o grande problema do transporte público urbano no Brasil? Boa noite. Bom, o grande problema é a falta de priorização do transporte público. Nós temos consciência de que o transporte público é estruturador da cidade. Como você disse, pode melhorar a qualidade de vida da cidade no sentido mais amplo, porque ele é capaz de reduzir os congestionamentos, ele é capaz de melhorar as condições ambientais e ele tem que ser priorizado. E, essencialmente, ele é que transporta a maior parte da população. Então, eu acho que o grande problema, nós entendemos que o grande problema está na falta de priorização do transporte público. E isso é histórico? Isso é histórico no Brasil. Há uma política de mobilidade que não prioriza o transporte coletivo urbano, que prioriza o transporte individual. Boa parte dos orçamentos públicos, municipais, estaduais, eles são voltados para o viário, para a atenção à fluidez do trânsito, e pouquíssimos orçamentos são voltados para a priorização do transporte coletivo. E a priorização do transporte coletivo nos investimentos, para que o transporte coletivo tenha rapidez, tenha fluidez, tenha capacidade de ganhar espaço no trânsito e não ficar preso aos congestionamentos, esse investimento é extremamente necessário. Então há que se fazer uma inversão no Brasil que envolva todos os entes federados para que se tenha transporte de qualidade no Brasil. Deputado Fruet, na opinião do secretário, esse é o maior problema, mas também há outros problemas. Que outros problemas o senhor poderia apontar hoje? Boa noite. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Xavier, Nazareno, Jackson Barreto. São vários problemas. É uma soma de situações que vem se acumulando ao longo dos anos, sempre relembrando que cada cidade, cada região acaba tendo uma política diferenciada, e é muito recente na história do Brasil que o governo federal passe a ter uma preocupação no sentido de auxiliar na questão da mobilidade, não pensando o transporte simplesmente na aquisição de veículos para passageiros. É uma soma de fatores. Primeiro, o aumento da tarifa acima da inflação. Nós chegamos praticamente no limite hoje. Há um consenso entre os usuários, empresários, administradores, gestores públicos, em especial prefeitos, e que não basta simplesmente aumentar a tarifa. Por quê? Muitos passageiros estão deixando de usar o transporte, porque compromete boa parte da sua receita, principalmente as famílias de baixa renda, que dependem do transporte coletivo, com a passagem. Tem famílias que gastam mais com o transporte do que com a alimentação. Além disso, há muitas pessoas que passam a abandonar o transporte coletivo e vivem nas ruas, principalmente nos grandes centros urbanos. Além disso, não basta simplesmente colocar ônibus em circulação sem haver uma política de mobilidade, uma política, por exemplo, de utilização de canaletas exclusivas para garantir a velocidade do sistema, sob pena de congestionamentos e de verdadeiros comboios. A média de velocidade vem caindo nos últimos anos, mesmo em municípios, e o caso de Curitiba nós podemos tratar depois, que tem canaletas exclusivas. Isso aumenta o tempo, aumenta o desgaste e o custo operacional. E, em função disso, há que se buscar alternativas, que também vamos discutir ao longo desse debate. Entre elas, algum tipo de subsídio ou redução da carga tributária. O fato é que aumenta o preço da passagem. Além disso, as cidades têm que ter uma política de ocupação do solo e de mobilidade que passe pela priorização do transporte coletivo em detrimento do transporte particular. E é bom lembrar
que aumenta excessivamente o número de veículos nas cidades. Curitiba, como exemplo, tem um aumento de quase 5% ao ano. São veículos que acabam competindo na mesma faixa com o transporte coletivo. Deputado Jackson Barreto, o início da solução para esses problemas passa, na sua avaliação, por onde? Boa noite. Boa noite. Cláudia, a nossa avaliação é de que, na verdade, não existe em nosso país políticas públicas voltadas para a questão do transporte. Se a Constituição diz que é obrigação do Estado os investimentos com a área da educação e com a saúde, a mesma Constituição diz que é obrigação do Estado também atender às necessidades da área de transporte público. Lamentavelmente, no nosso país não há políticas para a área de transporte público. Isso não é de agora, isso é de muito tempo. Não há porquê, deputado. Apesar de que nesse governo foi criada a Secretaria Nacional de Mobilidade, mas a gente sabe que as ações do governo têm sido muito pequenas. Não há investimentos. O problema mais grave que nós temos hoje no nosso país são 37 milhões de brasileiros que deixaram de usar transporte público e não podem pagar o preço da passagem. A situação de exclusão social. E não se faz política para fazer a inclusão. A frente parlamentar tem questionado muito o governo e lutado em favor do barateamento do transporte público. O governo discute, se criou um comitê federativo, o governo discute há mais de 2 anos e até hoje nós não temos solução. A Frente Nacional de Prefeitos encaminhou uma luta, mas uma luta que deixa muito a desejar do ponto de vista da objetividade. O governo prometeu à Frente Parlamentar Transporte uma audiência para discutirmos em comum as necessidades da população brasileira e esse gravíssimo percentual de exclusão social. Não é? Nós oferecemos ao governo diversas propostas para o barateamento do transporte público. A questão do combustível, do preço do óleo diesel, não é? A questão dos impostos, do PIS, COFINS, a necessidade do chamado Pacto Federativo, onde o governo federal entraria com a sua parte, e os governos dos estados com o ICMS, e as prefeituras com taxa de gerenciamento ISS, de sorte que se todos esses entes dessem a sua contribuição, nós poderíamos baixar o preço da passagem e fazer uma política de inclusão social. Eu creio que está faltando vontade política do governo para atendermos esse objetivo. Nazareno, 37 milhões de brasileiros que não utilizam o transporte público porque ele é muito caro. Aqui em Brasília, por exemplo, cada vez que se anuncia um aumento, só para citar um exemplo bem local, né? Cada vez que se anuncia um aumento de passagem de ônibus, por exemplo, há um temor entre diaristas, entre trabalhadores domésticos, de que serão dispensados porque a passagem está muito cara e aí o patrão não concorda em pagar uma passagem tão cara porque isso acaba encarecendo toda essa linha. O que fazer? Boa noite. Boa noite. Nós vivemos uma crise política nessa área. Por exemplo, nós temos um bem público universal, da qual a sociedade paga 2 vezes os tributos. Quer dizer, ele está à disposição de todo mundo. E aí o que acontece? Está à disposição, todos nós pagamos tributos e da hora que a gente vira o usuário, pagamos de novo. Então, é uma bitributação em cima da população. Esse já é um primeiro ponto que nós não admitimos. O segundo, gratuidade, quer dizer, fazer trabalho benemérito, trabalho de filantropia, eu acho que é justo. Nós achamos justo a gratuidade para a pessoa com deficiência, o idoso, a meia passagem do estudante. Porém, por que o usuário pagar isso? Só para você ver. Cláudia, nesses 2 itens que eu falei, é 50% do custo da tarifa. Quer dizer, se nós pensássemos que o transporte público possa ser tratado como educação e saúde, onde a criança sai de casa e ela sabe que ela vai ter um local para estudar, ou uma pessoa procura um hospital, ele vai ter um hospital, o que a nossa ideia é que o transporte, pelo menos, o usuário não pague tributo e não fique fazendo trabalho filantrópico. Porém, o que infelizmente no nosso país, o que é bem público é a via pública. Por quê? Porque desde a década de 50 que nós optamos para a mobilidade do automóvel.
não para uma mobilidade para todos. Então nós achamos que uma parcela da população é que tem de ser privilegiada, que ele recebeu os orçamentos públicos. Nós vemos agora a própria crise da Volkswagen, que vira um problema público, tá certo? E a nossa crise dos transportes, onde 37 milhões não têm acesso, não é crise. São 30 mil pessoas são chacinadas no trânsito ao ano, mais de 120 mil ficam portadores de deficiência e não é crise. Então nós achamos que é uma inversão no nosso país, porque nós nos submetemos a uma política que está implantada no país, que é a política para o automóvel, com privilégios para o automóvel, e essa política é imutável. Passa governo, entra governo, e nós estamos submersos a ela. Uma grande matrix, da qual todo mundo acha normal sair de casa, não conseguir andar de transporte, andar a pé. As pessoas andam de bicicleta pelas cidades, arriscando a vida. Pra você ter uma ideia, o telespectador e você, Cláudio, para cada uma viagem de automóvel, para cada 4 viagens de automóvel, uma é feita de bicicleta. Aí a gente pergunta onde anda essa gente toda de bicicleta. Ninguém sabe, não tem via para bicicleta, não tem espaço. As pessoas se acidentam em calçadas no Brasil. Acidentes em calçada, e nós não falamos em calçada. Esse é o espírito da mobilidade que o MDT defende, e a gente, pelo jeito, estamos se somando aqui hoje. Secretário, por onde se começa a desatar esse grande nó que, enfim, são os problemas que envolvem o transporte público? O que é o primeiro grande passo? A questão da tarifa foi mencionada por todos os participantes aqui. O que tem sido feito efetivamente para que essa tarifa tenha um preço mais justo, se é que se pode falar assim, para a pessoa que realmente precisa, não é? O que tem sido feito nesse momento? Olha, o governo federal, o governo Lula, retomou essa discussão do transporte e com viés de apoio aos municípios para o desenvolvimento do sistema. Apoio de que forma? Apoio com financiamento dos projetos estruturantes, financiamento de corredores de ônibus. Temos vários projetos em andamento no Brasil com financiamento do governo federal. Agora é bom lembrar nessa questão da tarifa, Cláudio, que há um deputado Fute concorda com isso, tenho certeza, que há competências delimitadas. E a competência do governo federal, ela reside nesse aspecto do apoio aos municípios, na organização dos serviços e de uma lei, de uma política nacional de mobilidade urbana. Aos municípios, essencialmente aos municípios, mas também aos estados, cabe a organização de seus sistemas, o planejamento das redes, a busca da organização desses serviços dentro da cidade, o planejamento e a fixação... Pode sim, só um minutinho, deputado Jackson Barreto. Pode sim, só um segundinho. E a fixação das tarifas. E essas tarifas finais, que são altas, a bem da verdade, elas são um resultado de custos do sistema. Custos que são onerados em função da não priorização do transporte, como já dizemos, mas em função também da desorganização dessas redes, em função também que são competências locais, em função também da competitividade entre redes locais, uma desestruturação metropolitana que também viceja hoje nas cidades brasileiras. Então as responsabilidades, Cláudio, me desculpe, elas têm que ser compartilhadas, mas não temos dúvida de que tarifa não é fruto só de preço de insumo, é fruto também da forma com que as cidades estruturam suas redes de transporte e operam essas redes de transporte. Antes de passar para o deputado Jackson Barreto, deixa eu só fazer uma pergunta. Para o usuário, a impressão que sempre fica é a seguinte, que na hora de pagar o pato, como se diz popularmente, quem paga esse pato é o usuário, porque é ele que tem que chegar ali e entregar para o trocador aquele valor que muitas vezes no caso ele não do tem. Transporte, é o usuário que arca com todo o custo do transporte no Brasil hoje. Não é a regra no mundo, porque no mundo desenvolvido há subsídios também ao custeio do transporte. E nós precisamos de engendrar esses subsídios na visão de que isso é uma competência compartilhada e federada. Deputado Jackson Barreto. Olha, eu diria ao nosso secretário que no mês de fevereiro deste ano foi anunciado um lucro de mais de 20 bilhões da Petrobras. A Petrobras é a nossa grande empresa, o nosso grande orgulho nacional, não é? A gente pode muito bem o governo se debruçar em cima da questão do preço do óleo diesel e começar a dar o seu exemplo. Porque nós temos exemplo de alguns estados. Por exemplo, no estado do Amazonas, o governo do Amazonas diminuiu o ICMS cobrado do preço do óleo diesel para baratear o preço das passagens. No estado de Goiás, lá
também se fez isso e se barateou o preço da passagem. Agora, recentemente, o governo de Pernambuco baixou o preço, o ICMS, não é? O imposto do ICMS, e o que aconteceu? Barateou o preço das passagens de transporte na chamada Grande Recife. Então, se o governo federal começar a dar o seu exemplo, porque ele pode muito bem, o preço do óleo diesel, vamos dizer assim, diminui 50% o preço do óleo diesel, não é? Toda aquela taxação que é feita em cima do óleo diesel, o governo pode ter a sua parte, o governo dos estados tem o ICMS, as prefeituras têm o ISS e taxa de gerenciamento diminui. Eu acho que esse somatório poderia levar a uma solução para baratear o preço das passagens. O problema é que fica em discussão, tem um comitê no Palácio do Planalto discutindo há mais de 2 anos e não sai nenhuma solução. Creio que está faltando pressão da sociedade, pressão da frente parlamentar e uma atuação mais dura também da frente nacional de prefeitos. Deputado, já rapidamente, secretário, só preciso fazer uma pergunta do deputado Frutti, nós já vamos fazer o intervalo, na sequência retomamos, tudo bem? Deputado Frutti, rapidamente, se é como o secretário admite, que quem paga o pato, no final das contas, quem fica com o prejuízo é o usuário, quem fica com o lucro? Está dividido entre algumas pessoas no sistema. Agora, 2 observações. O governo federal pode ajudar ao Vale Transporte, que acaba bancando boa parte do sistema. O usuário, se tivesse que pagar todo dia, a maior parte já tinha abandonado o sistema. Principalmente as famílias de baixa renda que usam o transporte coletivo. O Vale Transporte foi uma criação que ajuda a sustentar a maior parte dos usuários do sistema. Mas há 2 formas de ação do governo federal. A primeira delas, um dos custos elevados no transporte coletivo é o custo de deslocamento. E o governo federal pode ajudar muito na infraestrutura das cidades. Por exemplo, no caso dos corredores. E uma segunda forma direta, e aqui eu tenho um exemplo muito objetivo, é de que muitos países adotam subsídio, principalmente no transporte de massa como o metrô, e naqueles sistemas que estão integrados. Em função de proposta da Frente Nacional dos Prefeitos, nós apresentamos 3 projetos. Coincidentemente, Cláudio, um seria votado hoje na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, deve ser votado amanhã, que reduz e limita a 2% a alíquota do ISS, mas que estabelece uma alíquota zero, no caso da CID, PIS, PASEP e COFINS, para o óleo diesel e determinados insumos da cadeia do sistema de transporte coletivo. E por que isso? Praticamente hoje, 25% do preço do diesel para o transporte é tributo. Ou se põe dinheiro diretamente, e a Petrobras é o exemplo que o deputado Jackson Barreto deu, ou de alguma maneira se pensa numa política tributária de redução, porque nós estamos próximos da saturação. Não adianta simplesmente aumentar. Então, objetivamente, o que pode ser feito a curto prazo, essa proposta da Frente dos Prefeitos, na redução e uma ação do governo federal, junto ao CONFAS, para que os estados, a exemplo citado pelo deputado Jackson Barreto, adotem uma política comum de redução do ICMS sobre o óleo diesel. Deputado Jackson Barreto, só um minutinho, eu preciso fazer um intervalo, tá certo? O nosso tempo nesse primeiro bloco terminou. Eu queria aproveitar, para só fazer uma sugestão. Uma só rápido, porque precisa fazer um intervalo. Pois não, dizer ao deputado Gustavo Frutti, ele está colocando muito bem a questão, e você veja, nos grandes centros urbanos, você tem o metrô e tem o trem. Podíamos muito bem diminuir o preço da energia, não é, elétrica, e nos últimos anos nunca mais houve o diferenciamento do preço da energia elétrica para você baixar o preço da passagem do metrô e baixar também nos trens. E o governo pode fazer isso, mas também continua dormindo. Bom, vamos para um rápido intervalo. Na sequência, voltamos com a segunda parte do Expressão Nacional, que hoje discute transporte público urbano. Até já.